Parte 1. Origens e padrões. O Graal da Idade do Ouro, Geoffrey Ashe. Talvez o mais poderoso impulso subjacente à atração provocada pelas lendas do Graal seja o da nostalgia. Dos dias distantes, esmaecidos de nossa própria infância ou dos dias perdidos de um tempo há muito desaparecido. O Graal parece encarnar a necessidade de redescobrir esse período feliz. Assim, a busca pessoal, seja qual for a forma que adote, é, no fundo, um desejo de algo inatingível, mas que ainda assim tem a sua própria realidade. Isso descreve precisamente o Graal, e esse conjunto de imagens reflete-se em quase todas as histórias, da pagã Spoils of Anne à cristã Quest del San Graal. Geoffrey Ashe vê esse fato como a memória nostálgica de um tempo em que paganismo e cristianismo podiam encontrar-se em algo semelhante à harmonia, como talvez fosse o caso no período arturiano. As imagens pré-cristãs do Graal, do caldeirão do Renascimento e da Inspiração ajudaram a moldar as imagens posteriores, cristianizadas, em que o conteúdo da taça tornou-se de importância maior. O tempo passado, quando formou-se a matriz, permaneceu oculto no subconsciente da espécie como um distante brilho dourado em montanhas longínquas. Refletia uma necessidade que a procura do Graal preenchia, como ainda preenche, de algo eternamente presente em que acreditar. Uma necessidade que faz as pessoas saírem à busca do Graal até os dias de hoje. Em várias épocas, a mitologia e doutrina cristãs adotaram muito do que é pré-cristão. Isso é notavelmente verdade em relação ao mito do Graal. Seu caráter especial não reside nessa adoção, mas em sua natureza e resultados. O que temos aqui é um exemplo do processo de não adoção. Criou-se um mito, sem se criar um mito total e aceitavelmente cristão. O mistério do Graal pairou na imaginação dos cristãos, mas nunca chegou ao ponto de ser endossado ou definido por aqueles que falam pela Igreja. Mesmo na abadia de Glastonbury, onde José de Arimateia, aquele que trouxe o Graal, era parte da tradição. O Graal em si não era. O cronista da abadia do século XIV fala da vinda de José. Ele até mesmo adapta episódios de 2 dos romances do Graal, mas substitui o vaso que produz maravilhas por 2 pequenos jarros contendo gotas do sangue e suor do Cristo. Relíquias sagradas sem controvérsia, mas veja o capítulo 10. Parece certamente que a história tem alguma ligação com Glastonbury, mas a afirmação direta de que José trouxe o Graal nunca foi feita na Idade Média. Nunca foi feita, tanto quanto se saiba, por ninguém antes de Tennyson. Existem várias razões, além dos fatores pagãos, para o Graal nunca ter alcançado seu lugar no arranjo familiar da ortodoxia. Primeiramente, ele nunca pôde ser identificado com qualquer relíquia reconhecida. Adotou diferentes formas em diferentes lendas, e nenhuma delas tem qualquer ligação clara com a tradição cristã, fora da literatura. A Igreja tinha pouco a dizer sobre os utensílios da mesa da última ceia, e não tinha qualquer ponto de contato com romances com Joseph, de Robert de Boron, ou Quest del San Graal. Além disso, o espírito do mito era estranho às normas medievais. Isso não significa que fosse herético. O autor do Quest faz de sua história um veículo para ensinamentos ortodoxos. Na verdade,
tediosamente detalhados, e a experiência máxima atingida pelo casto Galahad parece ser uma visão cristã da natureza de Deus e da encarnação. Mas até mesmo neste texto piedoso, a busca é uma aventura pessoal, alheia à vida coletiva da Igreja. Conduz ao caminho da ortodoxia, mas numa atmosfera de encantamento, de conhecimento secreto, de iniciação. A ortodoxia é esotérica e, portanto, suspeita. Assim, a tendência dominante da rejeição cristã não pôde ser atribuída inteiramente a motivos pagãos e a antipatia clerical por eles, mas os motivos eram presentes, não foram nunca totalmente domesticados, e isso se reflete na rejeição, mesmo que eles não fossem totalmente responsáveis por essa rejeição. O que exatamente eram eles tem sido o assunto de muitos debates. A primeira versão conhecida da busca, e a única puramente pagã, é um poema críptico gaulês chamado The Spoils of Anu. Sua autoria é creditada em Talisien, o bardo do século VI, mas seu texto data de 400 anos depois. Descreve, ou melhor, não descreve, uma incursão de homens sob liderança de Arthur em An, um outro mundo ou mundo subterrâneo dos celtas. Eles vão pela água, enfrentando perigos obscuros, e apenas 7 retornam. Seu objetivo parece ser encontrar um caldeirão mágico que é guardado por 9 donzelas. Veja isso no capítulo 10. Este poema tem ecos indiscutíveis da religião céltica. Caldeirões sagrados eram objetos muito conhecidos. Um bom espécime foi descoberto em Gudentrup, na Dinamarca. Um autor romano, Pomponius Mela, menciona uma verdadeira irmandade de 9 sacerdotisas virgens em Ile, Decen, nos mares do que hoje é a Inglaterra. Eram curadoras e videntes, podiam transformar-se em animais e controlar o tempo. O grupo das 9 mulheres do outro mundo reaparece no século XII, em Life of Merlin, de Geoffrey Monmouth. Vivem em Apple Island ou Avalon. Sua líder é a Fada Morgana, que tem poderes semelhantes às mulheres de Ile, Tecen. E entre seus antepassados está Matrona, a deusa céltica. Com os romances do Graal, de 1180 em diante, as imagens pagãs dão lugar gradualmente às cristãs, mas nunca desaparecem, como no caso do caldeirão. As mulheres têm um grande papel nos mistérios do vaso maravilhoso e continuam a ter, mesmo quando ele é definitivamente cristianizado. Veja isso no capítulo 5. No início, isso parece estar associado à mágica da fertilidade e às fontes da vida, como diz W.B. Yeats. Às vezes, o castelo do Graal está em uma terra desolada e abriga um rei ferido. Se aquele que procura o Graal faz uma pergunta ritual, o rei fica curado e a terra desolada revive. No final do século XII, Robert de Boron foi o primeiro autor conhecido a dizer que o Graal era um utensílio da última ceia, envolvido no sacramento de Cristo. Robert o transforma em uma taça ou cálice. Outros o transformam em um prato. Em todos os casos, a vida, entre aspas, da magia pré-cristã se transforma em vida eterna. A transfiguração da terra desolada. Mas mesmo no altamente espiritualizado Quest del San Graal, tendo o puro Galahad como herói, o vaso ainda produz literalmente alimento. Quando aparece, velado, aos cavaleiros reunidos de Arthur, estes desfrutam de um banquete sobrenatural. Em Parzival, onde, incidentalmente, se torna uma pedra, alimenta regularmente os seus servidores. O autor de Perlesvals, em inglês mais conhecido como The High Book of the Holy Grail,
sugere um mistério de transformação, falando do Graal como algo que se manifesta de 5 maneiras sucessivas e finalmente se transforma em cálice. Quais eram suas formas anteriores e como elas levaram à última? Isso ele nunca diz. O mesmo autor nos diz que usou um documento da abadia de Glastonbury. Não é o único a olhar nesta direção. Robert de Boron, em seu relato cristão da origem do Graal, faz uma referência ao fato dele ter sido trazido aos vales de Avalon, ou seja, em Somerset Central. Há pesquisadores que rejeitam a afirmação do autor de Perles Vals, alegando que ele descreve Glastonbury de forma errada, indicando nunca ter estado lá. Mas, na verdade, a descrição está certa. Estes estudiosos nunca se deram ao trabalho de olhar com cuidado, deixando passar despercebido o ajuntamento de colinas de Glastonbury, que ele tinha em mente. Pode estar certo ao falar de um livro de referências da abadia. Ele certamente conhecia o lugar e tinha suas razões para fazer essa afirmação. Em vista da rejeição do Graal na abadia de Glastonbury, a conclusão natural é que sua contribuição, se é que existe, consistiu de histórias sobre os primeiros cristãos e o rei Arthur. Material para contexto e personagens, mas que para o motivo central. Mas deve-se prestar atenção a uma teoria proposta por Geoffrey Rousseau, deduzindo que a cristianização de uma busca pagã pelos romancistas deveria de fatos reais, e Glastonbury fornece a chave para esses fatos. De acordo com Rousseau, os romances se sucederam confusamente a partir de uma fase muito anterior, quando o paganismo era compreendido e os cristãos o reformularam conscientemente. Quem já surgiu isto antes foi Jessie Wellston, cujo trabalho impressionou T.S. Eliot e influencia The Waste Land. No entanto, ela não menciona Glastonbury. Rousseau menciona explicitamente, com afirmações que podem ser parcialmente verificadas. O foco, para ele, não é na abadia, mas em Thor, a colina mais alta entre as que circundam a cidade. Seu aspecto é tão estranho que os visitantes muitas vezes perguntam se é artificial. Não é, mas apresenta sinais de ter sido artificialmente moldada. Terraços gastos pelo tempo a rodeiam em 7 níveis, com curiosas ondulações e súbitas quedas. No topo, há uma torre em ruínas, remanescente de uma igreja dedicada ao Arcanjo Miguel. As tentativas de explicar os terraços pela erosão ou projetos de agricultura têm sido insatisfatórias. Em 1966, Rousseau fez uma sugestão surpreendente. Os terraços seriam os restos de um grande labirinto pré-histórico, segundo um curso complexo encontrado também em outros contextos, na Grécia, em Creta, na Itália, em outros locais nas Ilhas Britânicas, e tinham uma significação claramente mágica. Os que entravam no labirinto teriam caminhado muitas vezes em torno de Thor e passado por alguma cerimônia de iniciação ao terminarem o último circuito. Rousseau argumenta que os primeiros cristãos de Glastonbury, o grupo liderado talvez por José de Arimateia, adaptaram o significado do labirinto para seus convertidos e puseram um símbolo cristão, um cálice, talvez no lugar de algum objeto usado no ritual pré-cristão. Nas histórias do Graal, temos uma vaga tradição nesse sentido. A busca lembra a caminhada longa e complicada através do labirinto. A favor da teoria de Rousseau, existe o fato de que Thor era considerada, séculos atrás, como um ponto de entrada para An, o outro mundo, um mundo subterrâneo, que continha o caldeirão, o primeiro Graal conhecido. A crença é confirmada pela lenda de St. Colin,
que passou por dentro da colina e encontrou o semideus céltico Gwyn ap Nudd, o qual reinava sobre An. Essa lenda persiste até hoje em crenças locais a respeito de um espaço oco dentro de Thor, no qual se pode entrar, mas é cheio de perigos. Os labirintos têm associações com o mundo subterrâneo em várias mitologias, e pode ser que os que percorreram o labirinto de Thor acabassem passando da costa da colina para alguma câmara subterrânea. Todas essas ligações são muito tênues e An é um conceito vago demais para provar qualquer coisa. A ideia de Rousseau de uma adaptação do ritual pagão para fins cristãos parece ser frágil. No entanto, sua noção central é correta. Em 1979, pesquisadores de campo descobriram boas razões para acreditar que o labirinto de Thor existiu mesmo e que Glastonbury era um local sagrado do paganismo céltico e em épocas anteriores. Isso abre as portas para um mundo pré-cristão que se infiltra na mitologia cristã e até mesmo em sua prática, e que dá relevância ao Graal, apesar disso não acontecer de forma tão precisa e direta como pensa Rousseau. Por exemplo, o mesmo padrão em espiral do labirinto que se verifica em Thor foi empregado para representar o labirinto de Creta. Nos estratos míticos mais antigos, havia uma deusa rainha, a Senhora do Labirinto, que sobrevive na versão clássica como guia de Teseu e que é Ariadne. Existem fundamentos para se pensar que o labirinto de Thor tinha uma deusa semelhante, que o Poço do Cálice. Logo abaixo era sua fonte sagrada e que ela era a mãe a quem os celtas chamavam de Matrona. É a mesma divindade que reaparece na forma da fada Morgana, Senhora de Avalon, líder da Irmandade das Nove. Provavelmente, o culto dessa divindade ajudou a inspirar algo mais. O fato de a primeira igreja de Glastonbury ser dedicada a Maria, a mãe de Cristo. Isso aconteceu tão cedo que é um fato fora do padrão. Não existe, que se saiba, nenhuma outra igreja dedicada a Maria nas Ilhas Britânicas, senão a partir do século mais tarde. Glastonbury tinha, obviamente, algum motivo especial para que isso acontecesse. O ponto significativo é que apenas no norte da Europa a dedicação se fez cedo o suficiente para ajustar-se à primeira fase do culto à Virgem, quando, na Itália e no Oriente Cristão, ela tomava o lugar das deusas ainda não esquecidas: Ártemis, Atena, Afrodite, Ísis, Cibele. Em Glastonbury pode ter feito o mesmo a matrona, cuja memória havia sido preservada por algum tempo, devido aos terraços de Thor e ao fluxo perpétuo da fonte a seu pé. Per les Vals, o romance do Graal que defende uma ligação com Glastonbury, é o que dá mais evidência ao papel de Maria. Estendendo-se mais, Rousseau salientou corretamente que os 7 níveis de Thor podem ter sido construídos para corresponder misticamente, como em muitas colinas sagradas, à montanha cósmica, que figura em várias mitologias. Veja isso no capítulo 2, página 46. Ela une supostamente a terra aos céus e é encimada por um paraíso de deuses. Os autores da história do Graal parecem não conhecer o mito, mas um autor maior, Dante, descobriu a montanha na literatura islâmica, cristianizou-a poeticamente como o Monte do Purgatório, em 7 níveis, como o paraíso terrestre em seu topo e um caminho para cima através dos céus, levando a visão climática da Divina Comédia, que, como observou Charles Williams, é provavelmente uma substância, a mesma visão que Galahad contemplou no Graal. Qualquer busca de uma influência direta, especulações sobre as doutrinas secretas dos templários, por exemplo, está fadada a ser inconclusiva. Podemos apenas dizer que certas coisas aconteceram na imaginação medieval,
tenderam na mesma direção, expressaram a mesma lógica de espírito, mas isso podemos dizer. É claro que Dante foi um gênio que podia ter feito quase qualquer coisa a partir de quase qualquer coisa. Não existe figura que se compare por trás dos mitos do Graal. Aqui também algo entrou na imaginação cristã, vindo de um mundo mais antigo, seja Glastonbury ou qualquer outro. No entanto, tratava-se de algo complexo e mal definido. Na ausência de um gênio criativo individual, sua infiltração dependia na época de uma atmosfera especial, a atmosfera do cristianismo céltico nas Ilhas Britânicas. A diferença, entre aspas, da Igreja Céltica foi muitas vezes exagerada. Os protestantes tentaram defender que ela era separada do corpo central da Igreja Católica, divergente em doutrina e sem ligação com Roma, mas isso é um erro. O cristianismo celta dos primeiros séculos não era cismático nem não ortodoxo, mas as incursões bárbaras e outros fatores isolaram-no durante muitos anos, fazendo com que desenvolvessem práticas próprias. Isso causou muita disputa quando Roma pôde finalmente intervir para restabelecer a conformidade. Mas até mesmo bispos como Colman, no Sínodo de Whitby, que se opunham a regulamentos do Papa e se recusavam a aderir a eles, não questionavam a liderança papal ou a indicação divina sobre a qual ela se baseia. Essas disputas não revelam uma reforma abortada, no entanto, são eloquentes no que não é dito. Elas foram mais fundo do que pode parecer. Os pontos em questão, como a fixação da data da Páscoa, eram clamores em um embate de atitudes. Os celtas eram católicos de uma forma diferente, menos minuciosos e autoritários. E uma parte importante da diferença, fosse ou não compreendida pelos defensores de Roma, era uma atitude diversa em relação aos deuses antigos e ao mundo pagão e mágico anterior ao cristianismo. Esse é um fundamento mais remoto para o desenvolvimento dos mitos do Graal. Os celtas da Bretanha e da Irlanda não consideravam tudo o que era pré-cristão como anticristão e, portanto, como algo a ser suprimido, substituído ou editado de forma irreconhecível. Para eles, a velha mitologia podia sobreviver como parte do novo esquema de coisas, sem perder inteiramente seu caráter. Em outros lugares, santos podem encampar os deuses do folclore local. Maria pode encampar as deusas, mas é enfaticamente um ato de encampação, com as novas figuras anexando os aspectos mais agradáveis das antigas e deixando-as para o esquecimento ou a poesia. Entre os celtas, mudanças semelhantes tendiam a ser mais sutis e a descartar menos. Muitos indivíduos respeitaram uma continuidade que os cristãos de outros lugares teriam condenado. Alguns supõem que isso aconteceu porque existia, na verdade, uma espécie de afinidade, uma noção do século XVIII de que os druidas eram proto-cristãos e até mesmo de que o cristianismo é, com efeito, uma forma de druidismo. Permanece até os dias de hoje. Mas essas fantasias não são necessárias. A razão mais clara reside em um acidente da história. Em todos os outros lugares do antigo mundo romano, a igreja foi perseguida por autoridades pagãs. Os deuses antigos eram, dessa forma, considerados hostis. Eram demônios malignos disfarçados, que haviam enganado a humanidade e inspirado as perseguições. Na Bretanha foi diferente. A perseguição foi breve e em pequena escala. Nunca chegou à Irlanda porque a Irlanda estava fora do império e, além disso, lá não havia cristãos, ou se houvesse, eram poucos.
O resultado foi que, para os cristãos dessas ilhas, os deuses e semideuses nativos tinham as mãos limpas. Os clérigos podiam denunciá-los, mas não eram sentidos como inimigos. A mitologia que os acompanhava não era diabólica. Era possível um certo viva e deixe viver. Eles não podiam continuar sendo divinos, mas podiam transformar-se nobremente em lendas, na forma de reis e rainhas, heróis e mágicos. Deuses foram humanizados, transformando-se em monarcas como Lud e Lear. Além disso, os motivos pagãos podiam ligar-se à nova religião, mesmo quando esta não podia assimilá-los. Santa Brígida, por exemplo, adquiriu atributos de uma deusa irlandesa do mesmo nome. Seu dia era guardado a 1º de fevereiro, a data da festa da deusa, na qual se acendia um fogo sagrado no convento de Kildare. Poetas irlandeses referiam-se a ela como mãe do filho do grande rei, e até mesmo como mãe de Jesus, referindo-se aparentemente que era Maria reencarnada. E referiam-se a ela como o tratamento devido a um bispo ou padre, embora a igreja não tenha nunca ordenado mulheres. Os dois aspectos dessa figura sugerem uma lembrança do druidismo, que ordenava mulheres e pôde ter ensinado uma forma de reencarnação. Como já vimos, a deusa matrona provavelmente sobreviveu de ambas as formas. A Virgem assumiu alguns dos seus atributos em Glastonbury, enquanto na lenda ela se tornou Morgana, a fada, não propriamente uma deusa, mas uma feiticeira benigna e sobre-humana. Uma das formas pelas quais os cristãos celtas encontravam lugar para seres que outros cristãos não podiam admitir era permitindo a existência de anjos neutros. A visão comum era a de que todos os anjos tinham ou permanecido leais a Deus ou caído com Lúcifer, de forma que ou eram bons e estavam no céu, ou eram maus e estavam no inferno. Daí que os seres espirituais tinham de ser ou celestiais ou demoníacos. Dante menciona anjos que não ficaram de um lado algum, mas os confina a uma vida melancólica na antecâmara do inferno. Na verdade, eles estão perdidos como os demônios. Alguns celtas, no entanto, deram-lhes um estado intermediário. São Brendan, em sua famosa viagem pelo Atlântico, encontrou supostamente centenas deles em forma de pássaros, voando sobre uma ilha florida. Anjos neutros, espíritos ambíguos, fazem uma aparição no ciclo do Graal. Sua presença é um sintoma de todo o processo subjacente, um processo enraizado no cristianismo celta, capaz de aclimatar caldeirões mágicos, rituais da fertilidade e muitas outras coisas. E também muitos personagens humanos, Brol, um proeminente companheiro de José, e em algumas versões identificado como o Rei Pescador, é o deus bretão Bran. Bran, o abençoado, como é chamado em No Mabinogion. O grande Merlin, que naturalmente se estende por toda a lenda arturiana, condensa a atmosfera específica em uma pessoa. É filho de uma mãe humana e de um espírito do mal, cujo mal foi neutralizado. Como observou C.S. Lewis, ele é uma espécie de druida, mas é também cristão. Tem dons ocultos, mas é responsável pela tábua redonda, cujo precedente é a mesa da última ceia. Os romancistas que criaram estas histórias e personagens evocaram o que provavelmente era, em algum grau, a realidade dos séculos V e VI na Bretanha. Não é necessário supor que alguém tenha ido literalmente procurar o Graal, mas a ambiguidade espiritual, a mistura de elementos pagãos e cristãos, pode ter sido real. O Merlin pode realmente ter tido os dois lados ao mesmo tempo. No entanto, a Bretanha da época dos autores era muito diferente
e a França, berço de muitos deles, nunca conheceu o cristianismo celta em primeira mão. O contato mais próximo foi por intermédio dos bretões, que séculos antes tinham trazido sua religião e mitologia, mas divergiam consideravelmente desde então. O romance do Graal tomou forma em uma cristandade em que não mais existia a atitude celta. Qualquer coisa enraizada nessa atitude era discrepante. Muitos tentaram ligar o Graal à heresia, geralmente ao catarismo. Um conteúdo ou ligação heréticos é coisa pouco provável, apesar de a ortodoxia nunca ter tido lugar para o Graal. Não há sinal de hostilidade ativa ou de tentativas de suprimir sua literatura, mas em parte porque a heresia estava florescendo, a ortodoxia estava endurecendo. Qualquer coisa que parecia afastar-se do catolicismo oficial era suspeita, provavelmente sinistra. A magia estava se transformando num tabu e em vias de se tornar simplesmente má, numa arte proibida. Podemos traçar a mudança aqui e ali na própria literatura arturiana. Assim, Morgana, em sua primeira aparição em Geoffrey de Monmouth, é boa, é uma curadora sábia. Mais tarde, porém, a ideia de uma fada celta e boa, com um pé em cada mundo, se torna inadmissível. Morgana se transforma em uma bruxa que cria problemas. Sob pressão, as histórias do Graal perdem algo de sua estranheza original e se tornam mais parecidas com inócuas alegorias cristãs. Isso veio depois. O apogeu do tema do Graal foi em uma época em que o processo de endurecimento havia começado, mas ainda não estava em ascensão. O que pode ser detectado nesses romances não é uma tendência oculta à heresia e ao paganismo, mas uma nostalgia semiconsciente e ainda possível de um mundo anterior de cristianismo e paganismo. Os autores eram cristãos, no entanto, podiam sonhar com o cristianismo com algo mais. Uma religião de busca, num mundo de mistério e mágica, um mundo com potencialidades que a igreja tendia mais e mais a anular. A última inspiração foi celta e incluiu o Graal, ele próprio de antecedentes celtas, como imagem focal. Um paralelo menos importante, mas digno de nota, é a voga medieval do romance de Sambredan, o mesmo que encontrou anjos disfarçados de pássaros. Os irlandeses tinham histórias chamadas Imaran de viagem pelo Oceano Ocidental, cheio de maravilhas pré-cristãs, ilhas estranhas, monstros marinhos, países da eterna juventude. Bredan era um santo irlandês do século VI, famoso por suas viagens de barco. Sua legendária vida lhe creditou uma longa série de aventuras no Atlântico, em busca do paraíso terrestre. A relação entre a viagem de Sambredan e as remanescentes histórias Imran é um problema difícil. A cópia ocorreu em ambas as direções, mas o resultado literário, apesar de cristão, derivou em muitos temas que não o eram. Durante a Idade Média, versões da viagem foram compostas em muitas línguas europeias. O tema não foi apenas tão popular quanto o do Graal, mas o suplantou. Ambos retornaram pela água à busca do outro mundo celta. Ambos inseriram ideias e imagens pagãs numa história cristã. Perlesvals tem até mesmo um episódio que é uma espécie de Imra. Os romancistas do Graal procuraram revocar um meio termo de ter os dois lados ao mesmo tempo, que associavam com relativa acuidade a uma forma regional desaparecida de cristandade. Sabiam que isso pertencia a uma época muito anterior à sua, aos dias da Bretanha celta, da qual Arthur supostamente tinha sido o principal rei.
talvez um pouco antes no fato histórico da igreja celta ter adquirido sua forma característica. Seus relatos da origem do Graal fazem dele um objeto cristão, mas um objeto muito mistificador e não uma relíquia convencional. O cenário de suas aparições posteriores é descrito adequadamente. Normalmente, os romances retratam o mundo de Arthur como cristão, mas coisas fantásticas aconteceram nele, e a norma em si não é invariável. Em Perlesval, a velha religião é ainda poderosa, com aspectos alarmantes, e alguns dos cavaleiros são cruzados contra os gentios. Um mundo ambíguo, no qual o Graal é uma imagem modelar e focal, não é bom, de uma maneira utópica. É um mundo de elevados ideais, mas também de muito mal. A busca de fato expõe seus fracassos e enfraquece a cavalaria da Távola Redonda. Os romancistas não retratam uma idade de ouro em qualquer sentido absoluto. Retratam um mundo com uma atmosfera espiritual mais rica e uma glória oculta que o espreita, com lampejos de algo muito além da terra desolada cotidiana, para aqueles que chegam à sua presença com a disposição certa. O Graal é um ponto de contato direto com um domínio espiritual e sobrenatural. Veja no capítulo 4, na página 92. Em sua forma totalmente cristã, torna-se o símbolo de uma amizade divina, uma proximidade especial com Deus. Às vezes, aparece como veículo de um sacramento especial, descobrindo o mistério da encarnação. Deus tornando-se homem para trazer o dom da vida eterna. Aquele que vê o Graal descobre as coisas da eternidade através dos sentidos, com uma certeza negada à existência normal. O último motivo é o mais próximo do paganismo e dos cultos misteriosos que do cristianismo. A igreja apreciava, como ainda aprecia, a fé em coisas que não se vê. Mas o desejo de ver é um anseio humano real. Fora dos romances, existem lendas medievais da hóstia consagrada no altar, transformando-se visivelmente na semelhança de Cristo, confirmando a doutrina da presença real. Visões da mesma espécie ocorrem nos romances, mas no mundo de Arthur, sugerem os autores, não se tratava de milagres raros, mas de um contato com o divino, possibilitado pelo Graal o tempo inteiro. Quando o Graal partiu, a glória secreta partiu com ele. O domínio de Arthur declinou, privado de seu tesouro transcendente. Nesta concepção, temos algo da difundida crença em uma idade de ouro perdida, apesar da Era de Arthur não ser apresentada como uma era dourada para a humanidade em geral. A sensação de perda e a tentativa de um resgate literário estão relacionados à morte da espiritualidade celta. Podem estar relacionados a algo mais? Talvez possam. Um fenômeno do século XII foi uma mudança complexa na posição das mulheres e na atitude masculina em relação a elas. O fator material mais forte foi a repetida ausência dos nobres viajando nas cruzadas. Suas esposas assumiram algumas de suas funções em casa, com uma consequente elevação da importância social. Em um campo, o patrocínio da literatura, uma rainha era a figura central. Eleanor de Aquitaine patrocinou o romance arturiano e o culto ao amor dos trovadores, que fantasiava a mulher amada e que ajudou a moldar temas como o caso Lancelot-Guinevere. Veja isso no capítulo 3. Esses assuntos diziam respeito apenas a uma minoria, mas a mudança que permeou toda a sociedade foi uma mudança religiosa. O crescimento da devoção à Virgem abençoada, com um imenso investimento em dinheiro e em trabalho na construção de igrejas a ela dedicadas, e uma mitologia popular de seu papel
único e de seus milagres. É difícil dizer quais as relações entre isso e a posição real das mulheres, ou entre esses dois fatores, o amor galante. Mas claro é que a glorificação de Maria refletia a sensação de que faltava algo em uma igreja masculina, e que isso era mais que um toque de nostalgia, tendendo a um resgate da divindade feminina adorada nas eras passadas, tanto quanto a teologia o permitia. Veja também nos capítulos 6, 9 e 10. Pode-se observar o mesmo impulso em uma parte da literatura do Graal. O passado religioso diferente, que é trazido confusamente à tona, tinha aspectos femininos palpáveis. Havia druidas femininos, assim como masculinos. O caldeirão ancestral estava sob a custódia de mulheres. O próprio Graal era originalmente um símbolo feminino, se é que tinha alguma conotação sexual. Conexão Glastonbury era uma ligação com o antigo Santuário de Maria, talvez o último neste lado dos Alpes, marcando uma transição direta ou quase direta da adoração de uma deusa à adoração de Matrona Morgana, a Senhora de Avalon. Em harmonia com tudo isso, vários romances retratam o Graal levado por mulheres. Um desafio total às práticas das igrejas medievais. Perlesvals tem associações com Glastonbury, frequentes alusões devotas a Maria. Uma visão sugerindo que ela tinha um papel na revelação e uma afirmação direta de que ela visitava pessoalmente a capela do Graal durante o ritual. Em Quest, Galahad atinge seu objetivo final em uma cerimônia chamada Missa da Gloriosa Mãe de Deus. Fora dos romances, fala-se de Maria em sua litânia e em outros lugares, com imagens que remetem ao Graal. Os poetas chegam a chamá-la de Graal e em um notável texto gaulês de Caldeirão. A visão de Dante no final da Divina Comédia é possível graças à sua intervenção. As relações ainda não são claras, mas a impressão de um terreno inexplorado é forte. A imagem da terra desolada, a área que se tornou estéril, mas que pode ser revivida através do Graal, aponta para uma significação maior do tema como um todo. Perda e recuperação é um aspecto central. O Graal, no início, é reconhecido e acessível a muitos. A José, a seus companheiros, aos convertidos da Bretanha. Passa então por uma fase de recolhimento, quando é conhecido apenas por seus guardiões, e a Bretanha sofre. Então, os cavaleiros os redescobrem, obtendo um lampejo do que ficou tanto tempo escondido. O que acontece depois disso? Os relatos discordam. O Graal é levado aos céus, ou para fora da Bretanha, por uma ilha, ou para um reino na Ásia. Em certo sentido, no entanto, a experiência dele ainda é possível. Os romancistas que contam a história de sua origem afirmam que seus segredos estão preservados em um livro. Até certo ponto, eles mesmos o estão resgatando para o mundo. Quem atualmente procura renovar a busca através de uma meditação ou exercício espiritual não está em desarmonia com o mito. É uma versão, na verdade, de um arquétipo perene da Idade do Ouro. Veja isso também no capítulo 11. As mentes humanas não parecem funcionar normalmente ou naturalmente em termos de progresso. Muito mais poderoso é o conceito de uma glória ou promessa que uma vez existiu e então se apagou, mas não está verdadeiramente perdida. Uma glória ou promessa que pode ser recuperada para um novo início, livre da corrupção que atrapalhava. O Graal, possuído e perdido e encontrado novamente, é o foco e o símbolo de um desejado modo de vida espiritual associado à cristandade celta.
Isso, para os romancistas, floresceu uma vez e sucumbiu, mas talvez possa ser revivido, ao menos na imaginação. O mesmo modo de pensar aparece na história real da cristandade, em escala muito maior. Os reformistas, na época de Erasmo, Lutero e Calvino, nada sabiam sobre a busca do Graal, mas suas mentes, diversas como eram entre si, seguiram a mesma espécie de trajeto que a mente dos romancistas. A Igreja tinha tido sua idade de ouro na pureza apostólica dos primeiros séculos. A corrupção suplantou-a, mas as Escrituras e a vigília contínua dos poucos que manifestaram a fé tornaram possível restaurar a retidão original e começar de novo. Essa síndrome não está confinada à cristandade. Sua energia de Proteu é surpreendente. No judaísmo moderno, por exemplo, os reformistas e movimentos liberais não adquiriram nunca a força do sionismo em seu período ideológico não chauvinista. O sionismo insistiu em que Israel redescobrisse a terra perdida, onde uma vez Davi reinou como enviado do Senhor, e o templo estava sobre o monte sagrado. No século XIX, o Estado de Israel estava morto, o templo destruído e o povo espalhado pelas nações. Assim tinha sido por um longo tempo, e quase todos os judeus esclarecidos e racionais aceitavam o fato e procuraram assimilá-lo. Mas foi o sonho aparentemente louco de uma restauração de judeus reocupando a terra prometida e recusando qualquer outro lar, que ganhou força e terreno, década após década, mostrando-se mais potente que toda a racionalidade armada contra ele. Da mesma forma, na Índia Imperial, os primeiros nacionalistas de formação britânica, que falavam de parlamentos e de industrialização, não fizeram nenhum avanço. O único líder capaz de levantar a Índia foi Gandhi, que condenou o progresso ocidentalizado como uma perversão. Ele propôs o retorno a uma Índia idealizada da pré-conquista, de santos, estudiosos, comunidades e artesanato. A Índia independente não seguiu, na verdade, esse caminho, mas a pressão da massa pela independência partiu, em primeiro lugar, do modo de pensar da Idade de Ouro recuperada, e não do progressismo. Exemplos podem ser somados a exemplos. Os revolucionários franceses apelaram a Rousseau, com sua doutrina de uma sociedade natural virtuosa no passado distante, destruída por instituições más e capaz de ser restaurada por boas instituições. Os revolucionários russos não apelaram, e isso é interessante, estritamente ao marxismo do Manifesto Comunista, mas a uma visão mais ampla ensinada por Engels e Lenin, fazendo a sociedade começar em um idílio de comunismo primitivo, que a Revolução reorganizou no nível superior, terminando com a sucessão de tiranias de classe que haviam tomado seu lugar. O expoente poético desse tema é William Blake. Ele expressa isso em seu mito do ser primal, Albion, cujo sono foi a desintegração da humanidade divina e cujo despertar será seu renascimento. Blake enfatizou que as histórias de Arthur são os atos de Albion. A legendária carreira do rei é uma imagem das verdades básicas sobre a condição humana, o que nos leva de volta ao Graal. Um autor menor, mas perspicaz, A. E. Waite, observou que não é dado ao Graal apenas um cenário arturiano, mas existe um paralelismo real de ideias. A descoberta do Graal tem uma contrapartida no profetizado retorno de Arthur. A lenda principal de Arthur, na verdade, é uma encarnação mais completa da mística da Idade do Ouro.
O cenário dado ao Graal é apropriado por outra razão além da associação da cristandade celta, como um trecho da história onde figura Arthur. O elemento da Idade de Ouro no reino legendário de Arthur é uma constante. Sua natureza varia. Nas histórias que envolvem o Graal, a glória é espiritual, distanciada da vida secular. No resto, que naturalmente é a maioria, assume formas diferentes em diferentes fases literárias. A antiga tradição gaulesa, enraizada em vitórias distantes sobre os invasores saxões, faz de Arthur o arqui-herói de uma heróica era bretã, príncipe da Ilha dos Poderosos, um domínio de guerreiros maiores que a vida e de proezas de contos de fada. Geoffrey de Monmouth, primeiro autor a apresentá-lo como um monarca quase histórico, mantém e até expande as guerras, mas civiliza a Idade do Ouro. No tempo de Arthur, diz ele, a Bretanha tinha alcançado tal nível de sofisticação que sobrepujava todos os outros reinos em sua prosperidade, na riqueza de suas decorações, no comportamento cortês de seus habitantes. Mais tarde, com o advento do romance galante francês, a Idade do Ouro tornou-se mais puramente de elite. A glória é centrada na tábua redonda e nos ideais de cavalaria, que se aplicam apenas aos nobres. Arthur é um modelo de coragem e cortesia aristocrata. Pouco se diz quanto às suas qualidades de governante e quanto à prosperidade de seus súditos. Compreensivelmente, tende a haver uma falta de fusão. Quando o Graal entra em cena e até mesmo Lancelot se mostra indigno, isso põe em questão a glória da cavalaria. A Idade de Ouro não é totalmente articulada até Malory. Ele, no entanto, em sua grande versão inglesa, junta tudo através do que C.S. Lewis chama de escala de valores com 3 medidas. Mal é simplesmente mal, mas o bem é de 2 espécies. Primeiro, o bem terrestre da cavalaria, válido em seu próprio nível. Segundo, o bem celestial do Graal, que pode tirar um Galahad do primeiro, mas não precisa invalidá-lo. Assim, Malory pôde sugerir que durante o reinado de Arthur, um modo nobre de vida floresceu na Bretanha. No final, as falhas humanas o condenaram e o fim foi a tragédia. A cavalaria destruiu-se a si mesma em conflitos internos e Arthur morreu. Mas, diz Malory, sua morte permanece incerta. Alguns homens dizem em muitas partes da Inglaterra que o rei Arthur não está morto, mas foi pela vontade de nosso Senhor Jesus Cristo para outro lugar. E os homens dizem que ele voltará. Ele é Rex Quadam, Rexque Futurus, rei que foi, rei que será. Aqui também, a glória perdida não é verdadeiramente perdida. Arthur a preserva em sua misteriosa imortalidade e retornará na hora necessária para resgatá-la. A imortalidade toma 2 formas principais. Arthur pode estar vivo em uma ilha encantada, curado de suas feridas por Morgana a fada, ou pode estar dormindo em uma caverna. Esta última é a versão folclórica. Uma caverna está localizada em vários lugares, de Somerset, através de Gales, ao norte da Inglaterra e até mesmo na Escócia. Ambas as histórias têm uma dívida para com um mito celta sobre um deus adormecido em uma caverna numa ilha ocidental. Como Graal, o paganismo avança. Em vista de todos os exemplos desse padrão de pensamento, e existem muitos mais, antigos e modernos, podemos perguntar de onde ele vem. Aplicado a realidades históricas, ele não corresponde convincentemente a conhecimento e experiência.
As idades de ouro raramente foram douradas, talvez nunca, com exceção de campos restritos como a arte. E restaurações tendem ao fracasso, como no caso de Robespierre, o discípulo de Rousseau, cuja técnica para retornar à virtude natural era cortar cabeças. Mas o padrão persiste em mito e lenda e em ações políticas e religiosas. Corresponde certamente a algo profundo. A cristandade tradicional pode dizer que seu substrato é um fato relativo à condição humana, profundamente marcado na psique, aquilo a que se chama queda. A humanidade habitou uma vez um paraíso terrestre. Uma violação da lei do paraíso resultou no exílio e trouxe morte para o mundo e todo o infortúnio. Paraíso perdido, mas pode haver um caminho de volta, uma forma de redenção, paraíso reconquistado. Veja isso no capítulo 4. Se admitirmos isso como verdade, em qualquer sentido, o resto se segue. Os seres humanos criam mitos no mesmo molde: glória, eclipse, recuperação. Estes têm o poder de assombrar e motivar, mesmo quando não tem base. O Graal é perdido, mas encontrado novamente. Uma cristandade pura e primitiva, aos olhos de Lutero, se escondia sob uma igreja corrupta, mas o espírito dos apóstolos iria renascer e derrotar a astúcia dos padres. A mãe Índia, aos olhos de Gandhi, havia sido trancada numa prisão britânica, mas seus filhos a libertariam para que ela reaparecesse com sua juventude renovada. Até mesmo os ateus da Rússia adotaram um programa baseado na verdade, no paraíso perdido e reconquistado, com uma antiga sociedade sem classes começando a renascer depois de milênios de escravidão. Se essas coisas são imagens da queda e da redenção, temos uma chave para elas, mas levam a uma única questão que está por trás de todas elas: que sentido devemos dar à queda e à redenção?